Fala pessoal, voltei para falar de mais um assunto que eu iniciei semana passada e eu vou continuar e nas semanas seguintes também, tá bom? Então, o que eu vim falar agora, né? Eu vim falar de crenças que bloqueiam o quê? A sua prosperidade financeira, a sua, dos seus clientes e todo mundo, tá? Bora, pessoal que tá entrando, gratidão, viu? Fabi, Danilo, Raquel, o Henrique, muito massa vocês estarem aqui comigo. Vai ser uma live bem curtinha, bem rapidinha, direto ao ponto, que nem eu fiz de manhã não, né? Que nem eu fiz algumas horinhas atrás, acho que era uma meio-dia, uma hora, não sei. Enfim, vou trazer várias aqui ao longo desse final de semana, tá bom? E agora eu quero falar com vocês sobre crenças que bloqueiam a prosperidade financeira, tá certo? E aí, a galera que é do nicho de finanças, né? Quem trabalha com esse nicho, é bem oportuno essa live, e quem não trabalha com esse nicho, mas também organiza suas finanças, olha para elas, então a gente precisa também ficar ligado nesse assunto, tá? Então eu quero te convidar o quê? A entender que todos nós temos aí um padrão financeiro, e aí você precisa ajudar o seu cliente a entender qual o seu padrão financeiro, tá certo? E encontrar aí, além de entender qual é o seu padrão financeiro, entender quais as crenças que estão bloqueando o seu crescimento financeiro, tá? E o quanto seu perfil comportamental interfere no seu financeiro também, tá? Os perfis têm formas diferentes de se comportar e eu tô abordando sempre, trazendo os perfis aqui junto, tá bom? Então, ó, só que antes eu quero lembrar aqui alguns pontos, né, que são importantes, tá? Estamos vivendo aí, né, num mundo, num novo momento, né, nas nossas vidas, né? A pandemia veio aí, virou a nossa cabeça virou a nossa vida, a nossa cabeça, né, de pernas pro ar, né? Virou a nossa vida de cabeça para baixo. Muitos empresários quebraram, muitos ainda estão quebrando, porém muitos também estão arrebentando de ganhar dinheiro, estão fazendo, né? Estão se fazendo aí, né? Estamos vivendo aí num mundo do quê? De contrastes, né? Um mundo do 880 agora, né? Pessoas quebrando, pessoas ficando ricas, e a nossa vida é cíclica, e assim é, né? E quem não aprender a se reinventar, eu acredito que... E aí, pausa aqui, né? Renata, no meu mundo, eu acredito que os novos ciclos eles vêm para que nós possamos nos reinventar, né? Para que nós possamos renascer, né? Ciclos se iniciam e ciclos terminam. E o quanto que a gente precisa se adaptar e crescer e renascer e reconstruir junto com esses novos ciclos, né? Então, quem não tá se reinventando aí não vai sobreviver nesses novos tempos, né? Que é incerto, a gente não sabe ainda como é que vai ficar, como é que vão ficar as coisas, né? Mas independente de qual momento, mas independente do momento atual aqui que a gente tá vivendo, né? Eu quero mostrar algo aqui para vocês, tá? Pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres. Presta atenção, como gostaria, né? Então, 80% dos indivíduos jamais será livre financeiramente como gostaria. E 80% deles nunca se considerarão felizes de fato. Olha que louco! Muitas pessoas associam a felicidade ao montante financeiro. Outra coisa também, né? Outro paradigma que a gente precisa eliminar. A felicidade não está diretamente relacionada ao dinheiro. Tem muito mais coisas envolvidas, né? O dinheiro é um meio, o dinheiro é dinheiro é energia, né? Então, ó, 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como eles gostariam. E 80% deles nunca se considerarão felizes de fato. Muito louco isso, né? E o motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma o quê? Inconsciente, né? A gente tem o nosso padrão financeiro e não adianta. Você pode se esforçar, fazer, chegar... todos nós temos um platô financeiro. E se você não entender isso, entender qual é o seu platô e o porquê que você tem esse platô, quais são as crenças que envolvem, toda vez que você conseguir essa quantia financeira, quando você for ultrapassar, algo do além vai acontecer e vai fazer com que você volte para o seu padrão anterior. Então é extremamente importante você entender isso, entender qual é o seu padrão, identificar o seu padrão e as crenças que você traz desde a sua infância, tá?
E por quê? Porque a maioria age de forma inconsciente, né? E por que elas agem assim? Porque é a programação, é a sua programação. Quando se refere a dinheiro, a prosperidade financeira, todos nós temos programações que ficam lá arraigadas no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, que é o padrão da qual nós crescemos, né? Quer saber qual é o seu padrão financeiro? Olha para sua infância, olha para como sua família, como seus pais se comportavam em relação ao dinheiro. Lembra que a gente assimila tudo? As crenças centrais lá vêm desde a nossa infância. E por que elas vêm? Porque a gente aceita tudo que os nossos pais, os nossos cuidadores, as figuras que nós colocamos como autoridade nos ensinam. Aquilo é uma verdade para nós e a gente não retruca essa verdade. E com isso nós vamos montando o quê? Programações que ficam no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, tá certo? Só que o fato é o seguinte, né? E aí, não adianta o coach financeiro, mentoria financeira, consultoria financeira, qualquer coisa da área financeira, não adianta a gente ficar o quê? Ensinando as pessoas como guardar dinheiro, ou como fazer dinheiro aqui, que nem em tempos difíceis como nós estamos vivendo, como organizar suas finanças, ou qual o melhor investimento, se elas não sabem o quê? Se elas não sabem o próprio padrão financeiro que elas têm. Tá? Se elas não sabem o que? A programação em relação ao dinheiro. Qual é a programação que elas têm? Você precisa primeiramente ajudar o seu cliente a entender, a se entender, né? Entender como funciona seu padrão financeiro, pois não vai adiantar, né? Não vai adiantar você ensinar o seu cliente a guardar dinheiro, a investir, pagar as dívidas, né? Não adianta tudo isso e depois, quando você largar ele, né, quando ele for caminhar sozinho, o que vai acontecer? A programação dele vai falar mais alto e muitas vezes eles voltam ao padrão anterior, tá? Eles voltam ali no padrão de escassez, vem tudo à tona, tá? E eles literalmente vão voltar para estaca zero, ou muitas vezes vai ficar pior do que quando ele te procurou. Então não adianta a gente ficar ensinando se a gente não trabalhar esse padrão financeiro dele, se nós não trazemos à tona as crenças que estão bloqueando o caminhar financeiro dessa pessoa, tá certo? Tá? Então eu quero falar contigo hoje como auxiliar o seu cliente a entender o seu padrão financeiro, né? E o quanto que o seu perfil comportamental diz sobre como você lida com as suas finanças, tá certo? Hoje a semana passada eu falei sobre o comunicador, né? O perfil comunicador, como o perfil comunicador que é o bom vivan, é um gastador, né? Como é que ele lida com o dinheiro? E hoje eu vou falar de quem? Do perfil planejador. Como que os planejadores lidam com o dinheiro, tá bom? Você precisa convidar o seu cliente, quando ele vai começar um processo, vamos supor, financeiro contigo, você precisa convidar o seu cliente a entender qual é esse padrão financeiro. Você vai precisar mostrar isso para o seu cliente, tá? Se o seu cliente e aí ele vai entender se ele tem capacidade interna de conquistar grandes quantias de dinheiro ou se ele tem, se ele tá vibrando nessa escassez do tipo, eu conquisto, mas perco, né? Eu conquisto, mas gasto, né? Ou se ele tem capacidade aí de fazer dinheiro, de dobrar, triplicar o dinheiro, né? Que nem Midas, né? Midas onde põe a mão cresce, né? Vira ouro. Ou ele é Midas ou ele tá agindo na escassez. Ele ganha, mas aí a programação dele faz com que ele gaste, tá bom? Você precisa aí auxiliar o seu cliente a entender se ele está no padrão de escassez ou na abundância, porque isso vai fazer toda a diferença no processo de coaching e não só no processo, né? Depois, tá? A maioria das pessoas, ela simplesmente não tem capacidade interna de conquistar, não tem a capacidade interna de conquistar, mas principalmente de conservar grandes quantias financeiras. Você já parou para pensar nisso? Que a maioria da população, vou falar aqui da população brasileira, né? A maioria da população brasileira não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantias financeiras. Porque se tivesse, estaríamos todos nós milionários aqui, não teríamos tantas diferenças sociais, tá?
E o principal, né? Não só a conquistar a quantia financeira. Às vezes as pessoas até têm essa capacidade de conquistar, mas não têm a capacidade de conservar. Por quê? Não tem a capacidade de enfrentar ali os desafios que vêm com a fortuna, com o sucesso. Muitas pessoas não têm essa capacidade, muitas pessoas têm crença em relação ao sucesso. Elas têm medo, elas falam que elas têm medo do fracasso, mas na verdade elas têm medo do sucesso. Por quê? Porque o sucesso é um terreno desconhecido para essas pessoas. É um terreno da qual elas nunca pisaram. Então, é aí que vem o medo, tá? E aí a gente acha que é o medo de fracassar. Ah, eu tenho medo de falhar, eu tenho medo de fracassar. Não, na verdade você tem medo do sucesso mesmo, tá bom? Por exemplo, né? Um exemplo que eu sempre falo, quando eu falo de finanças, eu trago é a galera que ganha na loteria, né? A gente vê isso acontecendo, né? As pessoas ganham na loteria, mas quantas pessoas que ganharam na loteria depois de 5, 10 anos ainda estão com o mesmo patamar financeiro? Praticamente nenhuma, tá? Elas mostram, as pesquisas vêm mostrando isso, né? A galera que ganha na loteria, e não importa qual é o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos aí, dessas pessoas que ganham na loteria, elas acabam voltando para o padrão financeiro original, tá? E isso é ter a quantidade de dinheiro com a qual ela consegue lidar. Ela consegue se adaptar com maior facilidade. Por isso que elas acabam, muitas desperdiçando dinheiro, gastando além da conta, e aí acabam até se endividando. Por quê? Porque elas não sabem lidar, elas não têm esse padrão, tá bom? Elas não têm essa capacidade de manter e triplicar e conservar o seu dinheiro, tá certo? Ao contrário de quem enriquece pelo próprio esforço, você vai batalhando, você vai trabalhando suas crenças, você vai crescendo, você vai enriquecendo. As pessoas que têm a mentalidade de abundância, ela ocorre exatamente o contrário. Elas têm essa facilidade em fazer dinheiro. É só você reparar, por exemplo, quando o milionário perde a fortuna dele. Se esse milionário já tem uma mente, né, milionária, já tem essa visão, ele se refaz muito mais rápido, né? Ele se refaz e ainda refaz em pouco tempo, tá? É simples, né? Pessoas assim, esse tipo de milionário que tem essa abundância, né, essa mentalidade, eles podem perder todo o dinheiro que eles possuem, mas jamais eles vão perder o quê? O ingrediente mais importante do sucesso, que é a mentalidade visionária, a mentalidade milionária que eles têm, tá? A realidade é que a maior parte dessas pessoas não atinge seu potencial pleno, então não é bem sucedida, tá? Então, bora aqui falar do comportamento agora dos planejadores, né? Como é que os planejadores lidam com o dinheiro, tá certo? Como o nosso perfil diz sobre a nossa, como nós lidamos com as finanças, com o dinheiro, tá bom? E hoje eu vou falar aqui do planejador, tá? O planejador, lembra? O foco principal dele é a segurança. Então, eles têm facilidade em poupar, porque isso traz o que para eles? Segurança. Ao contrário do comunicador, como eu falei semana passada, comunicador é um gastão, né? Comunicador, ele quer viver o hoje, ele quer o prazer imediato, ele não quer o prazer futuro, né? E aí, ele é mais gastador. Em contrapartida, o planejador não. O planejador, ele precisa poupar, ele precisa olhar o dinheiro lá na conta dele e se sentir o quê? Seguro. Então, eles têm mais capacidade de acumular quantias. Porém, eles têm dificuldade em investir. Por quê? Porque eles não sabem direito aonde investir. Como eles são indecisos, né? Eles não sabem aonde investir o dinheiro. Então, eles ficam um pouco perdidos nesse planejamento, tá? E aí, o que acontece? Eles acabam ficando presos nesse planejamento porque eles estão sempre procurando o melhor investimento. Eles fazem planilha, eles vão estudar todos os investimentos para ver qual que traz mais segurança para eles. Geralmente, eles não se arriscam, né? Ele não gosta de arriscar. Lembra, o planejador é seguro. Ele precisa da segurança, então ele não vai se arriscar de jeito nenhum, tá? Eles preferem ter algo que eles ganhem menos,
mas que traga mais segurança para eles, tá bom? Então aí eles acabam o quê? Perdendo oportunidade de fazer investimentos muito mais lucrativos do que eles estão fazendo muitas vezes, tá? E aí eu trago o exemplo aqui do meu próprio pai, né? Meu pai é planejador. E aí muitas vezes eu falo para ele, pai, por que você não investe? Você tem um monte de investimentos que você pode ter, de renda fixa, são investimentos mais conservadores. Não, o que ele faz? Lembra, meu pai tem 70 anos. Ele ainda deixa na poupança. E por mais que eu fale, por mais que meu irmão fale, por mais que todo mundo fale, isso é o que traz o que para ele? Segurança. Então o que eu vou fazer? Eu vou, né? Eu não posso pegar a cabeça dele, abrir e colocar ali. Não, é o jeito dele. E aí, quando eu aceito isso, eu passo o quê? Eu passo a respeitar o estilo dele, tá certo? Então, o planejador, ele economiza, ele gasta pouco, tá? E não se permite o quê? Usufruir. Pelo fato dele dar segurança e dele ficar acumulando a quantia, ele acumula a quantia e quando ele vai usufruir, ele fala assim, não vou mexer nisso aqui não, né? Aí se eu mexer e depois eu não conseguir juntar tudo de novo, ou então, eu vou demorar tudo de novo para juntar, para eu gastar, vamos supor, né? Numa viagem, algo que eu demorei X tempo para organizar financeiramente, aí eu vou pegar essa quantia e vou gastar numa viagem? Não. Melhor eu ir acumulando, vou acumular mais. E com isso o quê? Eles não vivem, eles não usufruem, tá? Como eles ficam presos aí no valor de segurança, ele fica toda hora se questionando se vai faltar, se não vai. E aí eles não usufruem, eles têm essa dificuldade de curtir também, tá? E como eu falei, eles são muito indecisos na tomada de decisão deles. Então é uma baita oportunidade que os coaches financeiros têm de ajudar esse estilo de perfil. Ele se sentir seguro, diversificando os investimentos, né, e tudo mais, tá certo? Esse é o perfil, né? Perfil planejador, dificilmente você vai ver ele numa bolsa de valores. Por quê? Porque é um lugar muito incerto, tá? É um lugar, ele pode até investir em fundo de ações, mas o valor que ele vai investir é mínimo referente à quantia que ele tem em outros investimentos que estão trazendo segurança ali para ele, tá? É um perfil que não se arrisca, é um perfil que não gosta disso. É um perfil que gosta do quê? De estabilidade, de rotina. E quanto mais o financeiro dele proporcionar isso para ele, melhor, tá bom? E se você ainda, né, não conhece como cada perfil se comporta em relação às finanças, né, como ajudar aí o seu cliente a se entender o seu padrão financeiro e se ainda não se deu conta, né, do tamanho da oportunidade que existe nesse mercado, né, principalmente quando você traz à tona as crenças financeiras dos seus clientes, tá? Eu preparei aqui um material bem legal para vocês, completaço, tá? Uma reunião completa de 1h30, da qual você vai aprender detalhadamente como ajudar aí o seu cliente a encontrar o seu padrão financeiro, vai entender como que os perfis comportamentais se comportam perante o financeiro em si, tá? E vai entender principalmente, né, como fazer para ajudar os seus clientes a mudar essa programação e assim fluir muito mais dentro do processo de coaching, tá certo? E alcançar, claro, muito mais resultados, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir essa live para o IGTV e vou também colocar lá no YouTube. Se você tiver a fim de conhecer como é que funciona o padrão, né? O padrão comportamental sobre dinheiro, entender o seu padrão financeiro, tá? Porque eu instigo isso lá, qual que é o seu padrão financeiro e principal, né? O que você faz para começar a mudar esse cenário? Eu vou subir no IGTV e no YouTube. Aqui no IGTV, coloca aqui embaixo nos comentários para mim, eu quero, que eu te mando por direct o link dessa reunião, tá? Eu vou mandar só para quem realmente se interessar e pedir eu quero, vou mandar direto, não vou deixar não vou deixar linkado aqui com esse vídeo e nem em outro lugar. Só vou mandar para quem realmente me pedir, tá bom? E se você conhece alguém que está vibrando na escassez, não sabe cuidar das suas finanças, ou tem muitas crenças relacionadas a isso, manda esse vídeo para essa pessoa se entender, essa pessoa trabalhar e para que a gente possa deixar esse planeta aqui mais
com menos crenças financeiras, né? Para que a gente possa crescer todos nós juntos, né? Quando a maré sobe, o barco sobe junto. Então, bora fazer essa maré subir para que todos nós também possamos subir e deixar esse mundo aqui melhor, tá bom? A gente se vê em outra live que eu ainda volto. Não sei se eu volto hoje ou volto amanhã, mas eu volto ainda esse final de semana. Tchau!